Olá, leitores do BNews. Começa agora mais uma edição do nosso Fato e Opinião e a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio do BNews TV a prefeita de Lauro de Freitas pelo PT, Moema Gramacho. Moema, eu queria agradecer a sua participação e queria começar essa entrevista com você me traçando um panorama do coronavírus na cidade de Lauro de Freitas. Então, primeiro é importante dizer que a Prefeitura de Lauro de Freitas ela tem um foco exclusivo nesse momento, que é o combate ao coronavírus, que passa por prevenção com o isolamento social, cada vez mais buscando ampliar o isolamento social, com fiscalização, com os decretos de restrição de circulação nos diversos bairros e com a testagem para verificar se temos ou não caso positivo de coronavírus naquele bairro. Com isso, hoje nós temos uma visão geral, bairro a bairro, por amostragem, claro, do volume de casos que são positivos para o coronavírus em nosso município. Além disso tudo, nós também tivemos o cuidado de criar um centro que é 24 horas no ar, exclusivo para diagnóstico, e acaba sendo também uma prevenção, assistência e todos os cuidados necessários para aquelas pessoas que apresentam coronavírus positivo. Fica ali no pronto atendimento Santa Maria de Pitanga, bem em frente, no centro da cidade, bem em frente ao restaurante popular. E lá, qualquer cidadão que tenha suspeita, que tenha algum sintoma, ou mesmo que tenha uma gripe, ele vai lá, ele tem um atendimento médico, lá também é feita a testagem, se o médico assim indicar. Tem os dois tipos de teste, o teste rápido e o suave. Um que é mais rápido, que é o teste rápido, e o outro que passa tem que ir para o laboratório, demora um pouco mais, mas que, se for necessário, também é feito esse teste. E esse centro ele também tem a sala amarela, que é a observação, e tem a sala vermelha, que é a sala que dá a possibilidade, inclusive, de as pessoas que precisarem do respirador ou serem entubadas, elas poderão também ter esse atendimento. Tem também um heliponto, se precisar ser transferido de helicóptero para ter um socorro mais rápido, né, para as pessoas. Ou seja, esse centro é um centro de referência e triagem e assistência aos portadores positivos do Covid. Bom, além disso, nós temos ainda nos postos de saúde, sendo feito também a análise médica e a testagem, além de todos os prontos atendimentos do município, que também tem se dedicado a fazer esse diagnóstico através dos testes. Mas nós achávamos que ainda precisava mais. Então a gente tem uma carreta, é uma carreta bem grande, tem 5 consultórios com ar-condicionado, confortável e tudo, para levar aonde o povo está, que não tem condição, às vezes, de se deslocar até um posto de saúde ou até o pronto atendimento. A carreta, como ela é muito grande, batizaram de Laurona, Lauro de Freitas Grande. E essa carreta, nós estamos levando ela para cada bairro mais distante, cada localidade mais distante, para evitar que as pessoas precisem se deslocar. Essa carreta está fazendo, em média, 150 testes por dia. Tem lugares que a população é maior, a gente chega até, no caso de 900 testes, como foi o caso da Itinga, que em alguns lugares da Itinga, a carreta teve que fazer mais testes, porque a população também é maior. Com isso, a gente tem condição de ter um quadro bem próximo do real do índice de contaminação no município. E nós temos um balanço epidemiológico que a gente faz diário. Esse balanço epidemiológico nos dá a oportunidade de fazer digamos assim, um somatório dos testes que são realizados pelos diversos espaços, seja um posto de saúde, seja pela carreta, e com isso a gente tem diariamente um dado epidemiológico que diz o seguinte: são 3.600 casos positivos até então, desses 59 vieram a óbitos, infelizmente, com tudo que foi tentado salvar vidas, mas mesmo assim foram 59 óbitos. Mas é importante que se diga que nós temos o menor número de óbitos das cidades mais próximas de capitais. Vou dar um exemplo aqui para você. Tipo, Calcaia, que fica juntinho de Fortaleza, já teve 279 óbitos. Jabotão dos Guararapes, pertinho de Recife, 567 óbitos. Osasco, muito perto de São Paulo, 484, e assim sucessivamente. O que significa dizer que está perto da capital, que tem sempre o maior número de habitantes, isso também se constitui num fator que pode aumentar o índice de contaminação dos municípios que estão vizinhos. E nós, de Lauro de Freitas, que estamos muito perto da capital, Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, Lauro de Freitas tem 200 mil habitantes em média, nós também
sofremos esse risco, que é o transporte coletivo, que é conjunto, as pessoas que transitam de um município para outro, que um município pode contaminar o outro. Mesmo assim, Lauro de Freitas apresenta o menor número de óbitos, o que significa dizer que nós estamos tratando e salvando as vidas. Por isso que, em relação a outros municípios próximos de capitais, nós temos um número infinitamente menor de óbitos. Mas, para mim, se tivesse um óbito, já era demais. Por isso, a nossa preocupação. E esse dado epidemiológico, nós também divulgamos bairro a bairro. Então, aqui a gente pode dizer que, no dia de ontem, nós tínhamos 945 casos diagnosticados positivos na Itinga. E assim sucessivamente, bairro a bairro. Para que isso? Para que a gente possa atuar naquele bairro, promovendo mais restrição de circulação e aumentando o isolamento social. Então, me desculpa se demorei, mas é importante que as pessoas entendam que esse trabalho que o Lauro de Freitas está fazendo, que a maioria dos municípios tem feito, nós, inclusive, estamos com uma unidade muito grande entre os municípios da região metropolitana de Salvador. Por quê? Porque a gente já viu que se um abrir um comércio num dia e o outro não abrir, há uma migração entre as pessoas. E isso gera contaminação de parte a parte. Então, nós adotamos uma posição que os municípios da metropolitana, eles só vão tomar atitude de reabrir o comércio de forma conjunta, simultânea, no mesmo dia. E todos os municípios que estão, como o Lauro de Freitas, fazendo esse balanço epidemiológico, é para mostrar à população o seguinte: olha, enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver remédio, o que pode ser feito para diminuir a contaminação é promover o aumento do isolamento social, com isso, diminuição da contaminação. Você falou aí sobre Itinga, mas Itinga é o bairro com maior número de casos da Covid-19? E se sim, o que é que você acha que acontece nessa região para o número ser tão acentuado? Olha, apesar de ter um número maior, também Itinga representa hoje metade da população da cidade. Então, apesar de ser numericamente o que tem mais casos, proporcionalmente não é. Por quê? Portão, por exemplo, tem 480 casos positivos. Em compensação, a população de Portão é 3 vezes menor do que a população da Itinga. Então, eu poderia dizer que tanto Portão quanto Itinga apresentam casos em quantidades bastante elevadas por conta da presença ainda das pessoas nas ruas. As pessoas ainda estão indo para as ruas, infelizmente, apesar da gente dizer que só vai para a rua para fazer o necessário, comprar do que for essencial. Mesmo assim, ainda temos muita gente indo para as ruas. Em que pese, o isolamento social de Lauro de Freitas está dentro da média esperada nacional, que nós estamos em torno de entre 45% e 60%, oscilando assim. Isso é o esperado. Por isso que nós só vamos abrir o comércio, de fato, junto com a metropolitana, quando nós tivermos a segurança que a oferta de leitos, ela é de UTI, né? Ela é de 25% ou mais. Ou seja, nós não abriremos enquanto tivermos mais de 75% de ocupação dos leitos. Por que isso? Porque se o número de ativos do nosso município, dos demais municípios da metropolitana, for um número relativamente alto, e essas pessoas se agravarem simultaneamente, nós não encontraremos leito de UTI suficiente para atender a toda essa demanda. Aí podemos sim acabar perdendo vidas. Para que a gente não corra esse risco, nós só reabriremos se a oferta de leite de UTI ampliar. O governo do estado, o governador Rui Costa, que tem feito um trabalho fundamental, essencial, né? Não só em orientar os municípios, em garantir os decretos de restrição de circulação com o apoio da Polícia Militar, mas também em ofertar mais leitos de UTI e de leitos normais também. Por quê? É importante que a gente comece a cuidar das pessoas e as interne antes de se agravarem, para não precisar de UTI. Mas o governo do estado também está se preocupando em criar mais UTIs, para que a gente possa ter mais condições de dizer, olha, dá para abrir determinado tipo de atividade, porque se a pessoa se agravar, eu tenho como buscar salvá-la. Então, é essa parceria, digamos assim, esse equilíbrio entre o isolamento social, a oferta de leitos, o apoio do governo do estado, o trabalho sendo feito pelos municípios, que nós podemos fazer a reabertura do comércio de forma organizada, de forma por fases, e ao mesmo tempo mantendo todas as medidas
de prevenção, as medidas restritivas, mesmo com o comércio funcionando, que é um outro assunto que tem preocupado muito as gestores como um todo, a população de forma geral, que é a questão da economia, né? Prefeita, a senhora tem pensado em ações que possam ser executadas de forma conjunta com outras cidades da região metropolitana? Bom, então, os municípios da região metropolitana já se reúnem já há algum tempo. A terceira reunião que aconteceu foi na semana passada, em Lauro de Freitas, mas já tinha acontecido em Camaçari, Simoncílio e Lauro. Nós estamos muito unidos, inclusive cada um fez um protocolo, né, de abertura, dizendo as fases da abertura. Nossos protocolos estão prontos. Qual é a condição? A quantidade de leitos ofertados. Mas aqui a gente já disse, a primeira fase, o que é que abre? Na primeira fase, a gente pretende abrir shopping centers, mercados, centros comerciais, que mercados já estão abertos pela essencialidade. Lojas que não tinham sido abertas antes, de varejo, de rua, bem como os templos religiosos. Ou seja, na primeira fase, toda a cautela e exigência desses estabelecimentos que cumpram com a testagem da temperatura, a delimitação do espaço de distanciamento de uma pessoa para outra. Os shopping centers, inclusive, eles estão se dispondo a não abrir no primeiro momento as praças de alimentação. Ou seja, há toda uma exigência de fase por fase, tanto de estabelecimentos que deverão ou não ser abertos, e os que estão abertos, como vão se comportar. Isso é um consenso entre os municípios da região metropolitana. E nós vamos fazer essa abertura provavelmente na próxima semana. Mas amanhã, justamente na quinta-feira, nós teremos uma reunião em São Francisco do Conde com os prefeitos da metropolitana para a gente poder bater o martelo e dizer que, de fato, há condição de abrir, porque já tem, e a gente exigiu isso, 5 dias de oferta de leito de UTI acima de 25%. Aí a gente pode abrir. Então, parece que Salvador deve abrir na sexta, né? Mas os municípios da metropolitana só abrirão todos juntos no mesmo dia e provavelmente deve ser na segunda-feira. Prefeita, em relação a esse plano, essas medidas já foram apresentadas para a população? Os empresários locais de Lauro de Freitas, nós temos reunido semanalmente com eles desde o início da pandemia. Temos feito um diálogo muito próximo, sempre discutindo a questão do isolamento, quais são os essenciais, as restrições de cada um para funcionar. Temos tido uma relação muito fraterna e muito parceira com todos os empresários do nosso município, seja o pequeno até os grandes empresários. Agora, esse plano, esse protocolo de abertura, esse que eu estou lhe mostrando, é o de Lauro de Freitas. Cada município fez o seu e, justamente, até esse final de semana, nós vamos tentar aproveitar o que há de melhor de cada um dos protocolos para ser um protocolo comum, guardando as especificidades de cada município. A senhora então não sofreu pressão do empresariado, né, como aconteceu em outras cidades, porque nem sempre essa categoria consegue entender a necessidade de se manter o comércio fechado, né? Eu não chamaria de pressão, né? Eu chamaria de necessidade. A gente entende que a economia, ela necessita de se movimentar. E é bom até que você tivesse me feito essa pergunta, porque nós precisamos acabar com essa dicotomia de saúde e economia. Isso foi criado por alguém que não se preocupou em colaborar mais. Por quê? Nenhum gestor é contra a economia. Como é que eu, na condição de prefeita, posso ser contra a economia se eu dependo dos impostos que são gerados a partir da economia, para pagar os salários, para fazer as políticas públicas? Então não tem nenhum gestor que é contra a economia. Agora, todos os gestores são a favor da vida. E a economia também, o comércio também. Ou vocês acham que a gente vai achar que um comércio, quando quer abrir, ele está contra a população? Não está. Ele está a favor da geração do emprego, ele está a favor até do lucro que seja dele. Mas, por outro lado, ele tem uma vida de investimentos que ele tem que repor. A gente não pode deixar que essas pessoas cheguem até a falência. Agora, entre pesar uma dificuldade momentânea na economia e perder uma vida que é para sempre, é óbvio que tanto os gestores quanto eu acho que os próprios comerciantes devem entender isso, que tem que valorizar, diminuir a contaminação, que passa por restrição de pessoas na rua, e não é que o comércio seja a única causa de aglomeração, mas é também um fator determinante, porque se a população vê que está aberta, ela vai na rua. Então, o comércio
e a economia, eu tenho a convicção de que têm sido parceiros. Alguns que às vezes o calo aperta mais forte, procura a gente querendo que abra mais rápido, mas quando a gente conversa e mostra para eles que cada um está fazendo a sua parte, eles entendem e fazem a parte deles. Os profissionais nossos da prefeitura, guarda municipal, agente de limpeza, salva-vidas, fiscais, os profissionais de saúde, todos eles estão indo para as ruas não porque eles querem, eles estão cumprindo o que o dever e a consciência deles mandam, que é buscar salvar vidas. Então, eles estão fazendo a parte dele. Os gestores estamos fazendo a nossa parte. A economia tem que fazer a parte dela também. E tem feito. Nós não podemos negar. Portanto, cabe à população também fazer a parte dela, que é não ir para a rua. Então, é esse esforço coletivo que vai fazer com que essa Covid possa passar mais rápido e que a gente possa ter menos vidas perdidas a partir dessas ações que nós estamos fazendo. Agora, pensando, prefeito, a longo prazo, quais são as ações que a prefeitura vem traçando para poder mitigar os efeitos da pandemia na economia da cidade? Por exemplo, há a possibilidade do empresariado deixar de pagar algumas taxas tributárias para poder fortalecer o comércio local? Nós fizemos isso desde o primeiro momento. A primeira reunião em março que nós fizemos com o setor econômico, nós adiamos todo e qualquer pagamento de IPTU, de TLF e de outras taxas, dizendo o seguinte: nós não vamos cobrar juros nem multas. Então, é óbvio, quando você diz que não vai cobrar juros nem multas, as pessoas não pagam, né? Então, a gente não está abrindo mão de receita, porque, inclusive, a própria Constituição não permite. Mas nós estamos prorrogando os prazos de vencimentos. Nós assumimos uma postura de não processar ninguém por não pagamento, tá? E nós temos mantido essa discussão permanente com eles. Agora, isso em relação aos tributos. Em relação à tentativa de ajudar a esse setor da economia que está sofrendo mais, isso também nós fizemos desde o primeiro momento. Levamos ao Desembaía, fizemos uma reunião levando-os ao Desembaía, tivemos audiência com o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão, para que abrisse portas para as linhas de crédito através do Banco do Nordeste, através do Crédito Bahia, e estamos fazendo isso diretamente com o setor empresarial, fazendo essa intermediação para que essas instituições financeiras, essas instituições que têm essa prática de incentivo à abertura de linhas de crédito, possam ajudar essas empresas. E mais ainda, também em relação aos autônomos e aos MEI, aos microempreendedores individual, que estão também, não só buscando linha de crédito para eles, mas como fizemos cadastro dos ambulantes, pedimos para eles saírem das ruas e estamos com a prática da cessão do benefício através do nosso CRAS, que é a cesta básica. Aí o ambulante está cadastrado, recebe a cesta básica e sai da rua, tá? E vai buscar a linha de crédito que nós estamos buscando para eles. Já estamos finalizando essa oferta dessa linha de crédito. Fizemos isso com praticamente quase todos os setores informais da cidade. E é claro, a gente sabe que tem pequenas empresas que estão de fato em situação muito difícil. E às vezes, o próprio governo federal criou uma certa dificuldade quando, apesar de aprovar, por conta do Congresso, que foi muito incisivo nisso, a abertura de linha de crédito, o presidente da República vetou a carência para pagamento. Ora, como é que uma empresa pequena que está passando dificuldade para fechar, toma um financiamento desse e vai pagar no mês seguinte? Ela vai pagar com o empréstimo tomado. Não é correto. Então, todas as nossas gestões foram no sentido de garantir a carência de 8 meses e, de preferência, depois da pandemia. Não foi possível, mas pelo menos 8 meses de carência. E isso tem sido uma coisa que a gente tem buscado fazer com que aconteça. BNDES e outros, carência de 8 meses e abertura de linha de crédito proporcional à capacidade de cada um de tomar esse financiamento. Você falou aí no início da entrevista desse trânsito da população entre Lauro de Freitas e Salvador, que durante essa pandemia possivelmente pode acentuar o número de casos para a região metropolitana. Você em algum momento sentou com o prefeito Assemineto, como ele tem feito também com o governo do estado, para pensar em ações conjuntas de combate ao vírus? Veja bem, nós temos um conjunto de prefeituras
da região metropolitana de Salvador e nós nos reunimos frequentemente. Infelizmente, nós não tivemos ainda a honra de ter a presença da Prefeitura de Salvador participando conosco dessas reuniões que estamos fazendo com os prefeitos da metropolitana, e alguns até que não são da metropolitana, mas que vieram se agregar, como é o caso de Terra Nova, até Ibitiara também, né, se incluiu nesse decreto de restrição de circulação. Então, nós não temos nenhuma dificuldade de dialogar com o prefeito de Salvador, muito pelo contrário. Acho que ele poderia participar conosco da reunião dos prefeitos da região metropolitana, prefeitos e prefeitas da região metropolitana, porque todos estão participando. Praticamente só quem não participa é a capital. Então, embora exista essa oposição, você receberia ele muito bem e fica aí o convite para que ele possa participar, né, desse plano conjunto. Eu tenho dito que nós estamos vivendo uma pandemia, algo extremamente ímpar e que nós não sabemos quando isso vai acabar. Não, eu sempre digo, tem momentos para tudo. Tem momentos para fazer oposição, tem momentos de campanha, tem momentos para tudo. O foco tem que ser combater o coronavírus. Aí tem que agir de forma suprapartidária. Por exemplo, na metropolitana, Elinaldo é do DEM, Dinha é do MDB e eu sou do PT. E a gente tem uma excelente relação. Por quê? Porque a gente sabe separar as coisas. Não é hora de trabalhar qualquer questão fora do combate ao coronavírus. É um ano eleitoral, a gente sabe disso. Tem leis que têm que ser cumpridas, tem prazos que têm que ser cumpridos, mas sem tirar o foco que é salvar vidas. Isso, para mim, é fundamental. A gente acompanhou, prefeito, a polêmica envolvendo o aluguel do Hotel Malibu, em Vilas do Atlântico, para poder receber profissionais infectados pelo novo coronavírus. Inclusive, a Associação Local de Moradores moveu uma ação na Justiça questionando a segurança sanitária do espaço. Como é que anda esse processo? O governo do Estado, na verdade não era lá a prefeitura que estava fazendo, era o governo do Estado. O governo do Estado ganhou a ação, que foi movida contra o Estado a partir das associações de moradores de Vila do Atlântico, e a prefeitura fez o que lhe cabia fazer, que é a fiscalização do espaço e os relatórios que foram entregues ao Ministério Público. E a partir da ação, no primeiro momento foi dada uma liminar a favor da associação e depois, no segundo momento, essa liminar foi derrubada e o governo do Estado ganhou a ação. E, portanto, competiu ao governo do Estado dar sequência à proposta que ele tinha encabeçado. Então, nesse momento está sendo utilizado, né? Com todas as normas de segurança, tudo... Está e compete à administração municipal fiscalizar e garantir que não haja ampliação de contaminação e que tenham todos os cuidados necessários para não ter uma contaminação nem dentro para outras pessoas, nem fora para os munícipes. Causou algum desconforto entre você e o Rui Costa por conta dessa polêmica ou não? Não, desconforto não. Tanto o governador Rui Costa quanto eu, nós temos um diálogo permanente. Discordar é sempre uma coisa que faz parte do processo. Discordamos, mas não teve desconforto nem nenhuma desavença, até porque eu e o governador Rui Costa temos algo que é maior do que tudo isso. Além do compromisso com a Bahia e com Lauro de Freitas, nós somos amigos há mais de 40 anos. Então não há desconforto. Há discussão, há debates, há posições que podem ser contrárias, sem necessariamente se perder o respeito nenhum com o outro. Como é que fica a receita do município durante essa pandemia do coronavírus? Bom, a receita cai, obviamente, porque tudo que diz respeito à arrecadação oriunda da economia local acaba tendo também um reflexo grande no município. E, por outro lado, nós temos um custo muito maior, porque toda a cidade está voltada para o combate ao coronavírus. Então, as despesas não são pequenas. Daí porque a necessidade de se fazer sempre todo um processo de reajustamento do orçamento financeiro e também de toda a parte de programação do que precisaria ser feito. Mas uma coisa importante, como nós tínhamos captado muito recurso federal lá atrás, em 2012, quando eu fui prefeita pela segunda vez, muitos desses recursos ainda não tinham sido utilizados. Eu tive condição, de 2017 para cá, de conseguir recuperar esses recursos. E estamos, mesmo com o coronavírus, o foco é coronavírus, mas as obras que já estavam em andamento continuam sendo executadas. E outras, para não perder os prazos, nós também estamos executando. São obras públicas e que têm prazo, porque são recursos federais que, se não forem utilizados, serão devolvidos. E nós estamos fazendo as duas coisas, com foco no coronavírus,
mas também realizando as obras. E, por exemplo, nós temos 100 ruas que deverão estar sendo entregues em breve. Todas essas 100 ruas, a grande maioria ou foi de recurso captado em 2012 ou de recurso novo já captado pela nossa gestão através do Fundo de Financiamento do Saneamento Básico, que é o FINISA. Através do FINISA nós temos feito muitas ruas e uma grande obra de macrodrenagem da Avenida Mária Pingaus, que é para resolver o problema dos alagamentos do centro. Se a gente resolve o problema dos alagamentos, se a gente resolve alguns problemas estruturantes, a gente também está contribuindo com a saúde. Por exemplo, nós estamos hoje com a maior obra que a cidade já viu acontecer, que é a obra de esgotamento sanitário de toda a cidade. Essa obra a gente iniciou lá na minha segunda gestão e agora essa obra está sendo dada continuidade. Quem faz a obra é o governo do estado, através da Embasa, mas os recursos foram captados pela nossa gestão lá atrás, em 2011. Justamente porque a Lauro de Freitas não tinha ainda para onde jogar os seus esgotos. E aí, hoje, já é uma realidade. Hoje já tem a obra acontecendo, que é a obra de esgotamento sanitário de toda a cidade. Em paralelo a esta obra, tem uma grandiosa obra também, que é para tentar resolver o problema dos alagamentos na cidade, que é a obra de macrodrenagem do Rio Pitanga. Essa obra consiste em construir 6 piscinões. O que é piscinão? É um grande reservatório de captação de água de chuva, mas que durante a estiagem é uma grande praça poliesportiva. 2 delas estão prontas, uma na entrada da cidade, perto do Fazendão, e a outra atrás do restaurante popular. Essas 2 praças esportivas ficam abertas ao público durante a estiagem. A que fica atrás do restaurante popular, inclusive, está muito linda. O governador foi conosco lá para poder abrir. Não teve festa de inauguração, porque foi em plena pandemia, mas abriu, né, entregou a obra. E essa praça tem vários equipamentos para deficiente físico, tem parque, tem campo, tudo. Quando chega a chuva, há uma evacuação das pessoas e essa praça se transforma num grande espaço de captação de água de chuva para evitar que alague a cidade e vai fazendo a drenagem gradativa para o leito do rio. Então, é uma grandiosa obra que já está sendo feita. Já tem 3 piscinões prontos, 2 com praça, um dentro da base aérea sem praça, e tem mais 3 que vão ser feitos com praça também no restante do município. Além de uma série de outras obras, inclusive uma que o próprio governador tinha se comprometido e eu venho cobrando, e agora, mais recentemente, tem umas 2 semanas, que nós conseguimos que o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, juntamente com o secretário Marco Cavalcante, de Infraestrutura, batesse o martelo, e eu agradeço que estava na minha presença, né? Essa reunião que eu já vinha cobrando já há algum tempo, bateram o martelo em relação a recapear toda a Estrada do Coco, no trecho que compreende Lauro de Freitas, e mais a Avenida Beira Rio, onde está acontecendo essa obra de macrodrenagem do Rio Pitanga. Com isso, nós teremos essas 2 obras fazendo todo um trabalho de recuperação e banho de asfalto. Estrada do Coco e Avenida Beira Rio. Eu agradeço mais uma vez ao governo Rui Costa, ao governador Rui Costa, ao governo do estado, como agradeço também aos 2 secretários, João Leão e Marcos Cavalcante, que atenderam ao nosso pleito e ao compromisso que já era assumido pelo governador Rui Costa. Então, prefeita, aproveitando que você tocou nessa questão de política, o que você está me dizendo que foi um encontro com o João Leão para pensar sobre ações de combate ao coronavírus, o que foi ventilado na imprensa é que vocês, em conjunto, estavam pensando em uma política diferente para ser apresentado nessa corrida eleitoral. Nós não precisamos de artifício, nem de utilizar a estrutura das secretarias de Estado para discutir a política. A política tem espaços próprios para serem discutidos. O que nós fizemos nessa reunião lá no gabinete do secretário João Leão e vice-governador foi justamente uma discussão técnica, né, que passou por um cumprimento de um compromisso do próprio governador de fazer o recapeamento da Estrada do Coco. Isso ele falou quando ele entregou o metrô de Lauro de Freitas, né, porque o metrô passa a ser também de Lauro de Freitas. Antes era só de caráter de capital, mas desde 2012, quando eu era prefeita e Jacques Wagner era o governador, que nós assinamos o protocolo de trazer o metrô para Lauro de Freitas, né? E na época o prefeito João Henrique estava de licença, quem assinou junto conosco foi o vice-prefeito Edivaldo, né, Edivaldo Brito. E esse compromisso foi assumido pelo governador de recapear a Estrada do Coco e de fazer a manutenção dela
na entrega do metrô e foi reiterado na entrega da estação de transbordo, também dentro de Lauro. Então, já havia esse compromisso e o que eu fiz foi cobrar. E eu sou chata para cobrar. Cobrei e, graças a Deus e a eles, a gente vai ter essa obra já iniciando agora. A questão política, ela acontece, mas não precisa desses, não precisa de subterfúgios, muito pelo contrário. A política, eu inclusive costumo fazê-la de forma franca, direta, e com certeza esse episódio da política, no momento oportuno, nós trataremos da política. Mas há a possibilidade, prefeita, de se aliar, inclusive a desafetos, na construção de uma chapa para poder concorrer com a principal oposição, que é do DEM, que é o Teobaldo. A gente tem, por exemplo, Mirella, que é sua ex-aliada, inclusive foi sua vice, e que agora é pré-candidata pelo PCD. Veja bem, eu até gostaria se a gente pudesse marcar um papo depois só sobre política, mas eu estou agora convivendo com esse problema que é o coronavírus. Estou muito focada em tratar da questão do coronavírus. A questão política vai ter tempo para ser tratada. Eu só posso lhe adiantar o seguinte: nós vencemos as eleições, eu estou no 3º mandato, nós vencemos as eleições anteriores, as 2 eleições anteriores, e essa terceira, de uma forma muito tranquila e trabalhando com seriedade. Nós temos um legado, nós temos muita coisa feita, nós não trabalhamos com promessas, nós trabalhamos com comprovação do já feito. E, portanto, é o legado que nos leva a voltar para uma disputa de pré-candidatura, né, para uma quarta, digamos assim, uma quarta administração. Então, a questão dos partidos políticos, ela pesa muito, porque são instituições onde a própria Constituição diz que ninguém pode se eleger se não for através de um partido político, mas essa discussão, nesse momento, ela deve estar acontecendo em outros fóruns, tá? E o fórum específico para tratar dessas questões. O que eu posso lhe afiançar é que nós, enquanto pré-candidata, nós e com os partidos aliados que dão sustentação ao governo e que provavelmente estarão juntos nessa pré-candidatura, nós já começamos o plano de governo. É assim que eu gosto de tratar a questão política, trabalhando. Então, nós já estamos fazendo plano de governo, mostrando o que já foi feito, para que a população que sempre participou da construção dos nossos planos de governo, que é uma exigência eleitoral, que tem prazo para ser cumprido, tá? Que é na inscrição da candidatura, que a gente possa já estar com o plano de governo pronto, que é o plano que faz com que as pessoas digam se querem ou não estar com este ou com aquele candidato. É mostrando o que é que vai fazer pela cidade. Eu acho que é assim que a gente conquista efetivamente as pessoas para o projeto. Você poderia destacar algo desse plano que você acha relevante para Lauro de Freitas? Veja bem, o plano ele só foi lançado agora, tá? Nós temos hoje grandes obras acontecendo no município, então é importante que a sociedade, tendo conhecimento de tudo que está sendo feito, defina o que ela acha como prioridade para o seu bairro e para a cidade como um todo. Como recentemente, no ano de 2019, a administração municipal fez os planos de bairros, bairro a bairro, todos os bairros, então hoje nós já temos praticamente um plano onde as pessoas que vão participar deste plano de governo, como exigência eleitoral, elas já tiveram a oportunidade de participar da própria administração, elegendo a sua prioridade. E, é claro, tem prioridades que passam desde construção de novas escolas, novas creches, mas tem prioridades que passam pela questão do transporte, a ampliação da oferta de transporte. Ou seja, eu acho que hoje um dos problemas que a população mais se debruça em nossa cidade é a questão do asfalto. E por isso que 100 ruas já estão sendo preparadas para serem entregues e outras provavelmente deverão constar dentre as prioridades da população. Além, é claro, de uma das questões que eu acho que ninguém vai deixar de estar colocando, que é vencer a pandemia. E, além de vencer a pandemia, já preparar o pós-pandemia. Porque todos sabem o estrago que pode estar sendo causado, né, essa pandemia na vida das pessoas como um todo. Seja na economia, seja no psico, seja no social, seja no afetivo. Queria que você destacasse um feito da sua gestão durante esses 3 mandatos para os nossos leitores. Olha, eu poderia dizer que são muitos os feitos.
Mas eu poderia dizer que o esgotamento sanitário estar acontecendo no município é um grande feito, porque a maioria das cidades brasileiras acaba não tendo esgotamento sanitário, ou tem muito pouco de esgotamento. Então, acho que esse é um grande feito que está se consolidando já no município. Mas eu podia citar aqui números, né? Todo o programa de segurança alimentar que a gente implantou, restaurante popular, cozinha comunitária, banco de alimentos, toda a parte dos CRAs, dos CRES, as políticas sociais, que são muito fortes em nosso governo. Tá? Nós temos muitas famílias que sobrevivem, na sua grande maioria, por conta das políticas públicas, e isso é fundamental, porque senão essas pessoas não teriam hoje como sobreviver nesse processo da pandemia. Mais do que isso, é toda a parte da evolução da cidade. Hoje, a geração de emprego e renda é muito importante. A gente tem muitos empreendimentos que nós atraímos no município. Nós trouxemos o metrô e, com ele, a estação de transbordo. Isso é importante para a mobilidade do município. E, agora, um dos feitos que eu acho que talvez seja um dos melhores foi ter recuperado os recursos do Fundef. Hoje nós temos 118 milhões de reais que nós recuperamos do Fundef, que estão sendo utilizados para fazer uma grande evolução na educação do município. Estamos adquirindo tablets para os alunos, para os professores, estamos colocando ar-condicionado em todas as salas de aula, e estamos trabalhando para criar 3 complexos educacionais, onde um deles vai ser na Quingoma, para os quilombolas, onde nós vamos ter escola, creche e também área para agricultura familiar. Ou seja, ter entrado com ação em 2006, na minha primeira gestão, para recuperar os recursos do Fundef. E agora, na terceira gestão, eu mesma, de novo, poder usufruir, enquanto gestora, desses recursos valorizados, né, que eram de 50 e poucos milhões, agora 118 milhões. E ter conseguido que esses recursos viessem para o município, eu acho que é também um grande feito. E eu aproveito para dizer à população que tudo está sendo feito em relação a esses 118 milhões para melhorar cada vez mais a qualidade das estruturas das escolas e a qualidade da educação em nosso município, inclusive com capacitação. Eles já são capacitados e muito bem, mas nunca é demais investir na capacitação dos professores. E aproveito para dizer que fiquei muito feliz ontem com a aprovação do Fundeb permanente, porque nenhuma gestão conseguiria chegar onde chegamos até hoje em relação à educação se não fosse através do Fundeb, que começou como Fundef e agora Fundeb. Inclusive, graças àquele que foi o presidente da República, que chamavam de analfabeto, mas que teve a sensibilidade de criar, de implantar esse fundo de desenvolvimento e valorização da educação básica. Portanto, agora vira permanente, sem risco, apesar de ter sido ameaçado de ser tirado nessa última votação que teve, mas venceu a educação. Venceu, foi uma vitória da educação para o Brasil, fazer com que o Fundeb virasse permanente. Com a maioria dos votos, né? 499 votos. Eu fui deputada federal, nós éramos 513 deputados, né? São 513 deputados. Eu não me lembro de ter participado de uma votação com 499 votos favoráveis. Não me lembro disso. Prefeita, falando sobre educação, eu queria saber se a gestão já tem um calendário de retorno das atividades nas escolas. Se sim, como é que seria feita essa volta? Se adequaria a esse novo normal, como, por exemplo, com rodízios de alunos? A gestão já está fazendo as atividades remotas, só que, como a grande maioria dos nossos alunos são de escola pública, são pessoas que são da camada mais carente da sociedade, eles nem todos têm equipamentos. Não têm celulares ou não têm tablets, mas as nossas gestoras estão fazendo já essas aulas remotas. Agora, com esse recurso do Fundef que nós temos, que nós conseguimos, nós já estamos licitando e preparando para entregar a cada aluno da nossa rede pública um tablet e também para os professores. E vamos utilizar também uma televisão, que é um canal aberto, que a gente vai estar também passando as aulas através dessa televisão e fazendo a interação com os tablets, né, dos alunos e dos professores para o pós-aula e também para a realização das avaliações. Então, provavelmente, a partir de agosto, nós já estaremos com essa metodologia que vai permitir que a maioria dos nossos alunos, que por acaso agora ainda não estejam sendo atendidos,
passem a ser atendidos pela educação à distância. Se a situação permitir que nós retornemos às aulas de forma presencial lá para setembro, outubro, nós o faremos. Mas se não, nós continuaremos investindo em aperfeiçoar cada vez mais o ensino à distância para que todos tenham oportunidade de continuar o seu aprendizado. Então, prefeita, encerrando a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para a população de Lauro de Freitas. Primeiro eu quero parabenizar a imprensa, porque ninguém pode negar o papel fundamental que a imprensa tem feito. Não estou aqui para puxar saco de vocês, não. Mas a imprensa, 24 horas, diuturnamente, tem dito o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na Bahia e em Lauro de Freitas, dizendo o que é preciso ser feito para combater essa pandemia. Ninguém pode dizer que está desavisado. E aí, mais uma vez, eu queria agradecer a compreensão de todos. Setor empresarial, setor comercial. Quero agradecer a própria população, tá? Que, apesar de ainda ter alguns que insistam em ir para as ruas, a grande maioria já assimilou. As máscaras mesmo, todo mundo está usando máscaras, né? Isso é importante, não pode deixar de usar máscara. Mas eu quero agradecer também a todos os nossos profissionais, que têm sido verdadeiros guerreiros e que têm ajudado muito a diminuir esse problema, que é um problema grave da pandemia. Mas agora, se você me permitir, eu quero mais uma vez fazer um apelo. É um apelo mesmo. Os prefeitos e as prefeitas estão imbuídos do propósito de reabrir o comércio. A população precisa ajudar. Por quê? Nós não queremos efeito sanfona. Abre hoje e aí contamina muita gente e aí tem que fechar amanhã. Nós queremos uma abertura mais duradoura. Então, compete aos empresários colocarem as medidas preventivas, mas compete à população não ir de vez para o comércio. Eu sei que está todo mundo reprimido, mas não vamos liberar essa repressão tudo de vez, não. Deixa a gente abrir o comércio, deixa os comerciantes abrirem suas portas e se programem para não precisar ir todo mundo de vez. Por quê? Nós não queremos voltar a fechar o comércio depois que abrir. E por isso eu peço a vocês, por favor, se sair, use máscara, mas evite sair. Fique em casa. Agradeço então a sua participação, prefeita. Para você que estava acompanhando essa entrevista, esse foi o Fato e Opinião. Mais conteúdos como esse você pode ver no nosso site e nas nossas redes sociais. Até lá!